Oi, pessoal! Me diz uma coisa, será que você sabe o que significa ser filho ou filha de Deus? Fica aqui comigo que vamos descobrir esse mistério. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em até 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Bom, eu sei que a gente ouve muito falar, né? Ah, você é filho de Deus, você é amado, você é filho de Deus. Mas o que caracteriza, né? O que é ser filho de Deus? A própria palavra nos traz essa resposta. Primeiro eu quero passar aqui com você, né, meio por cima, sobre uma revelação que esses dias eu tive lendo a Bíblia. Gente, quando a gente lê a Bíblia, eu tô com ela aqui na minha frente, ó. É importante a gente pedir para Deus nos explicar mesmo o que Ele está querendo dizer, pedir para Deus derramar sobre nós uma revelação, né, um espírito de revelação, porque Ele é o autor da Bíblia, né? Então, quando a gente lê as palavras dele, é importante a gente entender o que Ele está querendo dizer. E o que eu mais amo na Bíblia é que as revelações são infinitas. Você pode ler o mesmo versículo 5.000 vezes e cada vez você vai ter uma revelação diferente de acordo com o teu momento. Enfim, mas olha que interessante. Jesus, ele foi batizado. Logo que ele foi batizado, a Bíblia fala o seguinte: os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ai, que lindo, né, gente? Então, ele foi batizado, os céus se abriram, desceu uma pomba representando o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus. E Deus disse a ele: este é meu filho amado, né, de quem me agrado. E logo em seguida, o que aconteceu? Isso está em Mateus capítulo 4. Ele foi levado, né, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, né, o diabo, ele é o tentador, ele é o enganador, ele quer nos tirar do propósito do Senhor, né? Aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha que forte! Por que acontece isso? O que o diabo quer? Tirar, desfazer a nossa identidade, né? Ele quer que a gente não saiba quem somos. Porque veja bem, Deus tinha acabado de afirmar: você é meu filho amado, em quem me agrado. Aí um tempo depois o diabo chegou: mas se você é filho de Deus, será mesmo que você é? Me prove que você é filho de Deus. E como que você vai me provar? Transformando pedras em pães. Por isso que muitas vezes a gente acha na nossa vida que a gente precisa fazer para ser. Olha que interessante, Deus, gente, ele criou o ser humano, não o ter humano. Eita, não fazer humano. Ficou ruim, né? Mas aqui é para você entenda, né? A sua essência é o que Deus criou. Então, não caia na cilada de achar que você precisa fazer para provar quem você é. Você é filho de Deus. A Bíblia fala que quem crê no sacrifício de Jesus e quem recebe ele com o seu coração aberto é feito filho de Deus. E aí isso é muito interessante, né? Porque receber é quando você abre o seu coração. Por exemplo, eu recebo alguém na minha casa. Eu abro a porta, a pessoa entra, eu tô recebendo, né? Então a mesma coisa, a mesma situação é com Jesus. E aí, o que eu acho mais extraordinário é que ele fala como que a gente sabe, Deus fala, né? Como que nós sabemos que nós somos realmente filhos de Deus? O que chanchela isso, né? Qual que é o selo que a gente tem? A própria Bíblia nos responde. Em Romanos, capítulo 8, fala o seguinte, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E o que isso significa? Gente, logo quando eu converti, eu passei por uma situação curiosa, porque eu me reuni com muitas pessoas, né, que já eram cristãs há bastante tempo, já caminhavam com Jesus já há alguns anos, e essas pessoas falavam: ai, Deus falou comigo essa semana, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo.
Aí eu, que legal, né? Deus fala, né? Não sei do que se trata, como assim Deus fala, né? Deus não fala comigo, como que funciona isso? Enfim, o fato é que eu comecei a perguntar, né? Eu falei, ué, mas como é que eu sei que Deus tá falando comigo? Né? As pessoas, simplesmente você sabe, né? Ou pode ser uma voz, né? Uma voz assim, silenciosa, né? Ou pode ser algo, um pensamento, enfim. Deus, ele fala com todo mundo de uma forma específica. Não existe um padrão, certo? Mas o fato é que Deus fala, gente. Deus sempre fala. Ó, se você, inclusive, tem dúvida como Deus fala, a Bíblia aqui, ó, é ele falando sem parar. Aqui tem tudo, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele aceita, o que ele não aceita, o que ele tolera, o que não tolera. Enfim, voltando pra minha história. Aí eu fiquei nessa, né? Tá, Deus fala, então não tá falando comigo, mas beleza, vida que segue, né? Aí um dia eu tava lendo um livro e logo em seguida que eu terminei de ler esse livro, inclusive eu recomendo, gente, o nome do livro é Ego Transformado. Pensa num livro bom, não tô com ele aqui agora, mas enfim, ele é bem fininho e ele traz a perspectiva de Paulo sobre como lidar com o ego, né? E aí, logo em seguida, chegou uma amiga aqui em casa. E a gente começou a conversar, papo vem, papo vai, e acabou entrando nesse assunto, do assunto que eu tava lendo no livro. E foi tão interessante porque eu comecei a contar pra ela do livro. Comecei a falar, nossa, eu acabei de ler um livro que falava isso. E de repente eu ouvi uma vozinha falando assim, pare aqui. Eu tinha contado metade do livro, faltou a outra metade. E aí, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Eu falei, nossa, que legal, gente! Por quê? Possivelmente ela não tinha ainda a consciência de ouvir o restante da história ali do livro, né? Porque falava da crucificação de Jesus, né? Da condenação dele e tal. Enfim. E foi muito interessante. Essa foi a primeira vez, eu nunca esqueci. Tanto é que tô contando aqui, né? Se você já teve alguma experiência assim, me conta aqui embaixo, porque, gente, eu amo ouvir testemunho, né? Histórias de pessoas que ouvem Jesus, que sentem, né, a manifestação da presença dele. A partir daquele dia, eu entendi que Deus realmente conversa com a gente. Então, eu comecei a provocar isso, né? Provocar no sentido, assim, estimular. E até hoje eu faço isso. Como que eu faço? Eu sempre estou conversando com ele. Se você quer entender e discernir e ouvir a voz de alguém que você ama, você tem que conversar com aquela pessoa. A intimidade, ela vem desse lugar, né? De você conversar, de você prestar atenção, de você ouvir, de você falar. Pensa em alguma pessoa que te conhece muito, né? Se você, por exemplo, estiver num parque, numa multidão, e ela gritar o teu nome, você vai saber que é aquela pessoa. Por mais que você não esteja olhando para ela. E com Deus é a mesma coisa. Então, como que você sabe que você é filho de Deus? Não basta só crer, né? No sentido assim, intelectualmente, eu até acredito que veio um Jesus que morreu por mim. Não, tem que recebê-lo no seu coração e principalmente deixar que ele guie a sua vida. E como um pai, gente, que ele é para nós, porque nós somos filhos amados em quem Deus se agrada, como um pai, ele vai te direcionar. Ele quer fazer isso. Se permita. Amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo manifestar do seu amor, Pai. Como é bom falar do Senhor, como é bom sentir a sua presença, como é bom ouvir a sua voz, como é bom quando o Senhor nos responde quando perguntamos algo, ou até mesmo no silêncio, quando o Senhor faz com que nós pensamos, né, e reflitamos a respeito de determinado assunto. E o Senhor nos direciona, o Senhor nos ama e nós temos certeza que nós somos filhos amados em que te agradamos, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos novamente. Abençoe cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, por último, eu quero te dar uma sugestão, uma dica, um direcionamento. Chame Deus para a sua vida. Vai escolher uma roupa? Senhor, me ajuda a escolher uma roupa. Vai falar com alguém? Senhor, me ajuda com essa conversa. Vai ler a Bíblia? Senhor, me ajuda a entender o que está escrito aqui. E você vai ver o milagre, a transformação acontecer na sua vida. Deus te abençoe.